Pastor José Bernardo é missiologista, escritor, conferencista e fundou a agência missionária Ame Evangelizar no ano de 2000, a partir de uma visão para a restauração da missão bíblica da Igreja Brasileira. Além de presidir a agência missionária, desde 2015, ele também assumiu uma vice-presidência da One Hope, missão internacional que atua no mundo inteiro. O Exchange 2020 do Team Switch Brasil recebe com grande alegria Pastor José Bernardo, com a temática Discipulado, um legado entre vidas. Olá, eu sou José Bernardo, sou o presidente da Ame Evangelizar, uma agência missionária que há 20 anos está ajudando a igreja na área da evangelização. E eu tenho um relacionamento muito bom com o Team Street, a gente tem uma história já juntos e também com Exchange. Uma alegria poder ministrar novamente para todos os líderes, adolescentes, jovens e adultos que estão trabalhando nesse ministério tão maravilhoso. E o nosso tema, que é legado, é um tema interessantíssimo. Achei muito legal fazer essa tensão com a ideia de um legado duvidoso que precisa ser passado ou não. E é muito interessante a gente pensar em termos de quantos legados ou quantas coisas diferentes existem para passar de uma geração para outra, tanto de bem como de mal, e que a gente precisa filtrar, e de uma perspectiva bíblica a gente precisa pensar nisso de uma forma mais profunda. O subtema que coube para mim é discipulado. Eu tenho uma boa experiência nessa área, muitos anos, desde que eu iniciei o meu ministério, eu venho discipulando outras pessoas. Muitos dos meus discípulos que comecei a discipular como adolescentes hoje são pastores, me ajudam no ministério e eu continuo discipulando. Atualmente eu estou discipulando 2 adolescentes, já no final da adolescência, na faixa dos 17 anos, e também cabe a mim discipular todos os missionários do nosso ministério que estão sob minha responsabilidade. Inclusive, o tema que eu quero trabalhar, o texto bíblico que eu quero trabalhar, foi o tema da minha ministração na sexta-feira passada para todos os nossos missionários, e eu quero trabalhar ele profundamente com você. A ideia de usar um texto bíblico como base para essa palestra é para que eu não fique baseado na minha experiência, mas a gente se fundamente em alguma coisa muito mais sólida, que é a palavra de Deus. Então deixa eu ler com você esse texto, que você já pode até esperar qual seja, que é Mateus 28, 16 a 20, é o texto onde o Senhor define o discipulado como o método por excelência da grande comissão. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu gosto muito desse texto porque ele tem uma relação direta com o nosso tempo, com a nossa época. O Senhor Jesus está falando num momento de ruptura, num momento de fragmentação. O Senhor Jesus está falando num momento de dispersão, de individualismo, onde cada discípulo foi para um lado, cada discípulo estava procurando voltar às suas atividades e se distanciando da missão que o Senhor tinha implantado durante tanto tempo, durante 3 anos de ministério, e agora então havia um desvio, havia uma separação. Isso tem muito a ver com a nossa época. Nós vivemos uma pós-modernidade e todas as pessoas para as quais nós estamos ministrando, que na AME a gente chama de Super 20, né, são as faixas etárias aí de 4 a 24 anos, ou que uma outra corrente sociológica vai chamar de geração Z, que são os nascidos aqui no Brasil a partir de 96, com a inauguração dos serviços do UOL e com a abertura da internet para o público. Essa geração que nasceu dentro da internet a partir de 96
é a geração que enfrenta a maior fragmentação da pós-modernidade. Nunca o pensamento foi tão individualista, nunca as pessoas rejeitaram tanto o pensamento que veio antes delas para inaugurar um novo pensamento. Há uma outra ideia que mostra que em sociedades pré-modernistas, normalmente os mais jovens aprendem sempre com os mais velhos. Em sociedades modernistas, os mais velhos e os mais novos aprendem juntos. Mas dentro da pós-modernidade, os mais novos terminam ensinando os mais velhos. Quanto isso afeta a continuidade do cristianismo e a continuidade do ministério, isso a gente precisa discutir, e esse é o tema que nós estamos discutindo dentro do Exchange nesse ano, nessa edição, e com esse tema do legado e esse subtema que a gente está ministrando, que é o discipulado. Então eu quero chamar a sua atenção para justamente o início desse texto. Ele começa dizendo: os 11 discípulos foram para a Galileia. E eu vejo aqui 3 indícios desse retorno ao princípio, ou seja, a primeira coisa que o Senhor Jesus faz para redefinir, para confirmar a missão que ele trabalhou durante 3 anos com os discípulos, essa missão que ele colocou como fundamento da igreja e que precisa ser agora confirmada por causa de todo o estresse, de todo o trauma que houve com a prisão, a tortura, a morte do Senhor Jesus. Então, os discípulos ficaram todos dispersos. A palavra do Senhor, inclusive, profetizou isso séculos antes: ferirei o pastor e as ovelhas então vão se espalhar. Então essa situação de dispersão, que é muito semelhante à nossa situação com todo tipo de igreja, todo tipo de pensamento, todo tipo de falta unidade, existe uma fragmentação muito grande, e isso enfraquece a igreja, enfraquece a posição da igreja, né? Para qualquer tema que se apresente, para qualquer notícia que venha, existem crentes com as mais diferentes posições discutindo entre si, e isso dificulta, então, a posição da igreja, o posicionamento da igreja. Então, o Senhor começa inspirando esse texto, e esse texto fala com a gente a partir dessa frase: os 11 discípulos foram para a Galileia. E eu vejo aqui o Senhor conduzindo essa situação de volta ao princípio, de volta ao básico, de volta ao fundamental. E essa é uma característica da dispersão, uma característica da confusão de propósito, da confusão da missão que cerca a igreja hoje. É a complexidade, ou seja, você vai ficando mais complexo, vai ficando mais complicado, e de repente é necessário voltar ao princípio, voltar ao básico, voltar ao que é mais simples, voltar àquilo que é mais elementar. E há 3 indícios nessa frase curta de retorno. O primeiro indício é o retorno que eu chamo de pactual, o retorno do pacto. Então, é bastante interessante porque Mateus usou várias vezes durante o evangelho dele esse adjetivo, os 12. Então, os 12 isso, os 12 aquilo, os 12 aquilo outro. E agora, de repente, ele diz os 11. Isso para quem lê o evangelho todo, isso é muito chamativo, ou seja, você nota logo ali, de repente diz os 11, quando ele estava dizendo sempre os 12, e isso mostra um retorno, ou uma volta ao pacto básico, ou seja, o cara que não seguiu o pacto, aquele que rompeu com o pacto, aquele que rompeu com o acordo inicial, com o pacto que existia, ele ficou de fora. Né? E agora então você só tem os 11 discípulos que permaneceram dentro do acordo, permaneceram dentro do pacto. Então esse retorno que Jesus faz, primeiro de tudo, é o retorno ao pacto. Quem é que tem compromisso? Quem efetivamente está comprometido com aquilo que é fundamental, aquilo que é básico. O segundo retorno é o retorno cognitivo.
É muito interessante porque lá no capítulo 10, Mateus começou a chamar os discípulos de apóstolos, né? A gente pode pensar até uma certa promoção, né? Você é primeiro discípulo, você está aprendendo com Jesus e de repente agora você é apóstolo, você é enviado, né? Mas nesse momento, novamente eles são chamados de discípulos, os 11 discípulos. A palavra discípulo no grego vem de um radical que significa, a gente até usa ele, por exemplo, em matemática, né? Mate significa justamente aquele esforço para aprender, uma pessoa que se esforça para aprender. Então, esse retorno ao aprendizado, esse retorno ao princípio cognitivo, esse retorno à aquisição de conhecimento, esse retorno a aprender novamente, a se deixar ensinar, ele é basicamente o segundo princípio, o segundo retorno ao princípio que a gente vê aqui. E o terceiro retorno é o retorno histórico, né? A gente vê lá no capítulo 4 de Mateus, bem no início, logo depois que ele fala do nascimento, do batismo, agora Jesus começa o ministério dele onde? Na Galileia, né? E para onde é que ele chama os discípulos para voltarem? Ele combinou desde a noite da ceia, dias antes, ele combinou, volta para Galileia, vamos todo mundo voltar para Galileia. Então, isso representa um retorno ali histórico, ou seja, onde é que tudo começou, né? Então é bastante interessante que Jesus fez todo um périplo, né? Ele foi da Galileia mais para o norte, lá Tiro, Sidom, depois foi lá para o leste, depois do Jordão, andando ali por Decápolis, por toda aquela região que hoje ali é a Jordânia, e foi então descendo, depois volta de novo para Jerusalém, e aí finalmente a gente tem então a Semana da Paixão, o Senhor é preso, é torturado, é crucificado e ressuscita. E aí diz, vamos voltar para Galileia, o acordo é esse. Então todo mundo volta para Galileia, e esse retorno é um retorno na história, é um retorno onde tudo começou, onde o Senhor Jesus disse, siga-me, eu vos farei pescadores de homens. Naquela situação, ali na região de Cafarnaum, muito provavelmente, é que o Senhor Jesus reafirma, confirma a missão, dando essa restauração do que estava fragmentado, do que estava quebrado. Então, semelhantemente ao Senhor Jesus, nós não vamos conseguir fortalecer a igreja na sua missão, nós não vamos conseguir reforçar a igreja em termos do que ela existe para fazer, qual é o propósito dela, qual é a missão dela, qual é o legado dela, se nós não voltarmos de vez em quando ao princípio, quando as coisas ficam meio complicadas, se a gente não fizer esse retorno pactual, quem é que está realmente comprometido com o Senhor Jesus e quem não está, né? Se a gente não ficar claro, não deixar claro o nosso pacto, o nosso compromisso, também se nós não fizermos um retorno cognitivo, se nós não estivermos abertos a aprender as primeiras coisas novamente, se nós não estivermos abertos a revisar aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente sabe, e se nós não estivermos dispostos a voltar na história e de novo entrarmos em contato com o mais elementar do elementar, que é o Senhor Jesus histórico, a presença dele, o Emanuel, a presença dele nos evangelhos. E se a gente não fizer esse retorno, nós não vamos estar prontos para poder fazer a restauração dessa coerência, a restauração dessa integridade, a restauração dessa unidade da igreja. Então é muito importante, enquanto nós zelamos pelo nosso legado, esse retorno ao princípio. Então nós falamos primeiro desse retorno ao princípio, né? Nós estamos falando sobre essa restauração
do legado, a restauração da missão da igreja, do propósito da igreja, aquilo que deve ser carregado de geração em geração para que a igreja não perca a sua identidade. Então, essa restauração do legado, no momento em que os discípulos estavam se dispersando, em que os discípulos estavam confusos, em que a situação toda estava muito complicada, bem semelhante ao que a gente vê na pós-modernidade, igrejas com todos os tipos de ideias, todos os tipos de cabeça, todas as identidades possíveis e imagináveis, essa diluição do legado, essa perda da essência, essa perda da parte sólida que deve ser transferida de geração em geração. Então nós vemos Jesus chamando os discípulos de volta para o princípio. Então nós vimos isso. E agora a gente vai ver, então, como é que o Senhor Jesus superou essa dispersão. Vamos ler novamente o versículo 16, a parte B dele, até o 18, a parte A. Para o monte que Jesus lhes indicara. Então, eles foram para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse. Então, nesse texto aqui, a gente vai ver 3 disposições para a restauração dessa coerência, né? Disposições, ou seja, o que eles tinham que estar a fim de, o que eles tinham que querer, o que eles tinham que desejar, qual deveria ser a disposição deles para que isso acontecesse. Então, a primeira atitude ou disposição que a gente vê aqui é uma atitude de obediência, né? É muito interessante porque dentro da pós-modernidade, com a ruptura das instituições, com a fragmentação da família, obediência está muito fora de moda, né? Ou seja, o bonito é ser rebelde, o bonito já há vários anos, né? Desde do James Dean, desde a década de 50, a desobediência está em moda nos últimos 70 anos. Ninguém nem mais se lembra da importância da obediência, não faz parte dessa situação de dispersão, de cada um por si, de individualismo, né? E o que a gente vê aqui é, antes de tudo, uma atitude de obediência. Jesus fez um plano lá na noite da ceia, entre a ceia e o Getsemane. Jesus disse, olha, vou morrer, vou ressuscitar, quando eu ressuscitar vamos todos para Galileia. Então os discípulos deviam se reunir. Então, quando o Senhor ressuscitou, as mulheres foram procurar ele no sepulcro. E não era no sepulcro, era para ir para Galileia. Então o anjo falou, olha, o Senhor está indo para Galileia, na frente dos discípulos, eles têm que encontrar com eles lá. Não é um caminho fácil. Deveria ser, no mínimo, uns 4 dias de viagem, andando aí 8, 9 horas por dia, para poder chegar da Judéia até a Galileia. Então, custou um bocado ir até Galileia, e principalmente ir até Galileia sem muita promessa, né? Olha, Jesus mandou dizer que ele já está indo para Galileia, e agora esses 11 discípulos, bom, vamos lá e tal, então fazer a mala, arrumar a mochila e tal, para poder todo mundo ir para Galileia. Exige uma obediência. É o arranjo que Jesus fez, é o plano que Jesus organizou, e eles precisam obedecer a isso, e eles precisam ir então para Galileia. Essa disposição de obedecer, ela é essencial para restaurar o legado, ela é essencial para consolidar, para trazer essa coerência, para trazer essa identidade que deve ser passada de geração em geração. Uma disposição para a obediência, e ela não é fácil, né? Ou seja, qualquer adolescente que seja muito obediente, o pessoal olha estranho assim, e fala assim, esse cara tem problema, né? É muito obediente. E, no entanto, as Escrituras Sagradas vão defender a obediência como um elemento central da nossa fé, central da nossa identidade como cristãos. Até porque o pecado original é a desobediência. Deus disse, não toca nessa fruta, eles foram lá e tocaram. E a partir daí, o que se repete em toda a história humana é sempre a rebeldia, é sempre a desobediência.
Então, todo tipo de rebeldia, todo tipo de desobediência, ele é contrário ao princípio divino, né, que é o princípio da obediência. Então, é lógico que os discípulos disseram importa mais obedecer a Deus do que aos homens, e muita gente pensa nisso como uma desobediência àquelas autoridades, àquela instituição, mas o que estava no coração dos discípulos não era desobedecer, o que estava no coração deles era obedecer a Deus. Então, eles tinham um coração voltado para a obediência, e isso foi que manteve a igreja coerente através dos séculos. Essa é a primeira disposição. A segunda disposição é a disposição da adoração. Quando eles perceberam Jesus, quando eles perceberam que era o Senhor na frente deles, caiu todo mundo de joelho, né? Essa percepção de Jesus que te leva à adoração, essa adoração uniforme, todo mundo cai de joelho diante do Senhor Jesus, ela é uma segunda atitude que prepara essa consolidação, essa coerência da unidade da igreja. Eu creio que a igreja brasileira ainda resiste fortemente a todo o desmantelamento, a fragmentação da pós-modernidade, porque essa igreja tem investido bastante em adoração. E apesar das enormes diferenças de identidade, a forçada fragmentação que existe de opiniões e de ideias, quando nós nos apresentamos diante do Senhor e reconhecemos a sua grandeza, reconhecemos a sua glória, isso é um fator de consolidação, isso é um fator de unidade, isso é um fator de aproximação, e é maravilhoso. Então, essa atitude da adoração, os 11 discípulos, cada um com a cabeça numa direção, cada um pensando numa coisa, cada um, será que eu volto para pescar? Será que eu volto para a coletoria de impostos? Será que eu volto para o funcionalismo público? Será que eu volto para a política? Cada um pensando numa coisa, cada um tentando definir o seu destino, seu posicionamento, sua identidade, e o Senhor Jesus então aparece na frente deles, eles olham para o Senhor Jesus e caem de joelho. E essa adoração conjunta é uma disposição que permite ao Senhor restaurar o legado, restaurar a missão, restaurar o propósito que deveria ser transferido de geração em geração até os nossos dias. Então isso é bastante interessante. A terceira atitude que a gente vê nesse trecho que nós lemos é a atenção à palavra de Deus, prestar atenção na palavra de Deus. Porque apesar de estarem todos adorando, eles estavam duvidando, né? Ou seja, você também duvidaria, ou seja, você viu Jesus ser preso, algemado, viu Jesus apanhando, tirando o couro dele, arrancando os pedaços dele. Viu Jesus carregando a cruz e caindo pelo meio do caminho, quase não chegando no Calvário. Viu Jesus sendo levantado ali no Calvário e passando várias horas ali pendurado até dar o último suspiro. Viu o tempo fechar, viu todo aquele barulho, toda aquela situação, essa marca profunda, né? E depois 1 dia, 2 dias, Jesus morto. Então, isso criou um desmantelamento, uma dispersão, uma fragmentação. Todos os sonhos, todos os ideais, aquilo que foi imaginado durante 3 anos arrebenta, quebra, se esfacela, né? O legado que o Senhor Jesus construiu durante 3 anos praticamente some ali naqueles 3 dias. E então, talvez todos nós, se estivéssemos lá, talvez não, com certeza, nós também estaríamos nessa posição dupla de adoração e também de pensar: o que aconteceu aqui, né? O que está acontecendo? Será? E tal. E essa posição intermediária, o termo no original é essa segunda posição, essa posição dupla, né? Em um pé e no outro, o Senhor resolve se aproximando e falando. A palavra de Deus
tem o poder de unir, de consolidar, de solidificar o legado de Jesus, e para isso era necessário que eles prestassem atenção. Presta atenção no que Jesus está falando, presta atenção na palavra do Senhor Jesus, porque isso vai conduzir, vai fortalecer esse legado, vai fortalecer esse propósito, essa missão da igreja, que dá identidade à igreja, que mantém a igreja unida, que mantém a igreja coesa. Então nós estamos vendo como é que o Senhor Jesus lidou com a consolidação, a confirmação da missão, da identidade que ele construiu ao longo de 3 anos e que agora estava ameaçada por toda a pressão que foi a prisão, a tortura e o assassinato de Jesus, e toda essa situação que se criou em torno disso, como é que os discípulos ficaram dispersos e como é que ficou confusa toda essa situação. A gente então viu primeiro 3 indícios do retorno ao princípio, ao básico, ao elementar, como ponto de partida. Depois a gente viu o Senhor superando a dispersão através da construção de 3 disposições no coração dos discípulos: a disposição da obediência, a disposição da adoração e a disposição da atenção à palavra do Senhor. E depois, então, a gente vai ver a concentração da estratégia. Deixa eu ler para vocês esse trecho do versículo 18b até o 19. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Estratégia é a organização dos recursos disponíveis para a gente atingir um objetivo, para a gente chegar a um resultado. Então, o Senhor concentra a estratégia. É muito comum, quando as organizações vão se tornando maiores, mais complexas, mais complicadas, multiplicarem tanto as estratégias que se perdem, né? Ou seja, ficam tantos os projetos, e às vezes é necessário parar e simplificar isso um pouco. Peraí, não é tanta coisa que dá para fazer. A gente pode fazer qualquer coisa, mas não podemos fazer todas as coisas, como se diz. Então, a gente vai ver aqui nesse tópico e nesses 2 versículos que nós lemos, 3 elementos construtivos da integridade, ou seja, 3 elementos que o Senhor usa para a construção da integridade da identidade. Como é que eu torno coerente, como é que eu torno íntegra essa identidade que precisa ser transmitida de geração em geração? Primeiro, a gente vê o poder do caráter, né? O primeiro elemento nessa estratégia é o poder do caráter. O Senhor Jesus usa a palavra exousia. Essa palavra significa o meu ser para fora, né? Projetar o meu ser. Então, em português, seria algo como a influência de alguém, né? Apesar de que a palavra influência é um pouquinho mais fraca do que a ideia de exousia, mas ela serve para a gente poder colocar aqui uma ideia correta. O Senhor Jesus exerce, então, um poder pessoal, um poder do caráter. Ele exerce sobre o exterior, ou seja, sobre de dentro para fora. Jesus exerceu esse poder durante o ministério dele todo. É por isso que as pessoas se admiravam. Diziam, que poder é esse, né? Que influência é essa? Os fariseus, os mestres da lei, eles sempre discutiam, conversavam baseados na autoridade de outras pessoas que vieram antes dele. Porque o rabino, muito importante, fulano de tal, disse, porque o teólogo, fulano de tal, falou, porque alguém disse. E Jesus, quando ia falar, ele falava da experiência dele, né? Eu vi Satanás descendo como um raio, as pessoas... Poxa, né? Ou seja, então Davi chamou de Senhor. Então, pessoal, peraí, deixa eu entender melhor. Jesus tinha
um exercício do poder dele próprio durante todo o ministério dele. Então, o que ele recebeu agora não foi esse poder que já está nele, que depende da personalidade dele. O que ele recebeu foi o acesso dentro do céu e o acesso sobre toda a terra. Ele passa a exercer essa influência em todo lugar, sem limite nenhum. E essa influência está disponível para os discípulos, né? Faz parte da estratégia que vai ajudar a gente a consolidar, a fortalecer essa missão, essa identidade, esse legado do Senhor Jesus. Agora, eu preciso entender que não é meu poder, né? Não é minha personalidade. Basicamente, para que eu exerça esse poder necessário, eu preciso de negar a mim mesmo, eu preciso de deixar de lado a minha personalidade, minhas preferências, meus desejos, minhas vontades, né? E agora deixar que Cristo viva em mim. O apóstolo Paulo entendeu muito bem isso, ele disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, somente assim, pela negação da minha vontade, da minha personalidade, das minhas preferências, dos meus interesses, é que eu posso efetivamente exercer esse poder que o Senhor Jesus tem dentro dos céus e sobre toda a terra. Então, quando eu deixo de fazer o que eu quero, quando eu deixo de lado minha própria personalidade, meus próprios desejos, meus próprios interesses e passo a viver ou Cristo passa a viver em mim, né? É a personalidade dele, é o desejo dele, são as emoções dele, os sentimentos dele, são os pensamentos dele dentro de mim. Então, este poder necessário para construir, não é? Para restaurar a unidade, para fortalecer a integridade do legado, ele passa a existir. O segundo elemento que a gente vê é o método do discipulado, né? Então, discipulem, né? E aí, novamente, a gente tem a ideia de que discipulado ou depende do interesse, da vontade de aprender. Maté, a força, o desejo, a vontade, o esforço que eu faço para aprender. Então, basicamente, o método nosso é procurar pessoas que estejam famintas, desejosas, com vontade de aprender sobre Deus, né? É sair perguntando, você quer aprender sobre Deus? Você deseja aprender sobre Deus? Você quer saber mais acerca de Deus? E quando eu encontrar essas pessoas que querem aprender sobre Deus, então eu estou construindo esse legado, construindo essa ponte através da qual a identidade da igreja, a identidade que Cristo construiu, vai de pessoa para pessoa, de geração para geração, até o fim. É preciso procurar essas pessoas que desejam aprender. E o terceiro elemento aqui construtivo dessa estratégia é o batismo, né? É interessante que tanto o Senhor usou uma figura de linguagem quando ele disse discipulem as nações, porque nação não se discipula, né? Ou seja, você discipula pessoas, mas quando o Senhor disse discipulem o etnos, ele está dizendo para a gente discipular pessoas de todas as culturas, de todas as formas de pensamento, todas elas podem ser ensinadas. Todas elas podem deixar de lado sua cultura original, né, a cultura que com que elas foram encontradas, e absorver uma nova cultura, que é a cultura do reino, que é a cultura de Cristo, que é o legado, a identidade, a missão que nós transferimos de geração em geração e também de cultura em cultura. Então não importa se a pessoa é de uma certa cultura, de uma certa tribo urbana, de um certo estilo, todas elas podem ser ensinadas, esta outra cultura, este outro pensamento, essa anulação do eu, da minha vontade, dos meus desejos, para que eu possa agora viver de acordo com os desejos, com as vontades e com os pensamentos do Senhor Jesus. E aí você tem, então,
esse terceiro elemento, que é o batismo, é também uma figura de linguagem, né? Batizando-os em nome do Pai. Normalmente a gente pensa no batismo em água, mas espera aí, não é em água, é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que significa ser batizado no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo? Significa ser batizado no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mergulhado, imerso na pessoa de Deus, né? O apóstolo Paulo vai usar figuras como andar no Espírito, ou viver no Espírito, né? Então, esse estar mergulhado no conhecimento de Deus, no relacionamento com Deus, é um elemento construtivo dessa unidade, um elemento construtivo dessa coerência, desse legado íntegro, não é, sólido, que vai ser passado de geração para geração. Preciso também entender que no método do discipulado, não é a vontade do discipulador, as ideias do discipulador que vão ser passadas para as próximas pessoas, para as outras culturas, para as próximas gerações. Mas são os propósitos que o Senhor Jesus definiu para a gente. Né? A gente vai pensar em coisas que o Senhor ordenou como aquilo que Ele manda, né? O brasileiro é muito apegado a processos, né? E a palavra que Jesus usou não indica o processo, não é coisas que você tem que fazer, mas são resultados que você precisa obter. Mas se o discipulador não tem parte nenhuma nessa construção, sim, ele ensina a guardar, não é? A preservar incorruptíveis os propósitos que o Senhor Jesus determinou. Né? Então, o propósito que o Senhor Jesus determinou não muda. Né? Ele é o mesmo. Desde que Jesus ensinou até hoje, ele precisa ser o mesmo. Mas o jeito como eu mantenho esse propósito, isso pode mudar. Eu vou ensinar o jeito como eu consegui manter o propósito. Como é que eu sei que está certo? Bom, se eu conseguir manter o propósito do Senhor Jesus, se eu mantive aquele resultado, aquele fruto que o Senhor queria que eu produzisse, então eu posso ensinar para você como é que eu fiz isso. E aí você vai também desenvolver o seu jeito de preservar aquilo que o Senhor ordenou. Então há duas partes nesse segundo elemento construtivo. A primeira parte é aquilo que o Senhor definiu como propósito para ser alcançado. A segunda parte é o jeito como eu mesmo preservo aquilo que o Senhor definiu como propósito. Esse jeito eu posso dizer para você, olha, para manter esse propósito de santidade, esse propósito de pureza, esse propósito de ministério, para manter esse propósito, eu fiz assim, 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 assim. E aí você vai partir disso, mas aquilo que define se o legado está sendo passado ou não, não é o meu jeito. Aquilo que define é o cumprimento do propósito do Senhor Jesus. Ou seja, pelos frutos os conhecereis. Se você está produzindo o fruto que Jesus queria que fosse produzido, então está tudo certo. Se você não está produzindo esse fruto, então está errado. Então nós estamos vendo como Jesus enfrentou um momento em que o legado dele, a identidade que ele construiu durante 3 anos, estava ameaçada de ser totalmente despedaçado, fragmentado por causa das tensões daquela época. E é muito parecido com a nossa época. A nossa época é um trator que vai demolindo tudo quanto é instituição, tudo quanto é parte sólida da nossa cultura, do nosso legado, vai sendo destruído dentro da pós-modernidade até chegar ao que alguns sociólogos chamam de verdade líquida, né? Ou seja, a gente está chegando a uma situação em que a verdade é tão fluida, a moral é tão fluida, que não existem mais o que transferir para outra geração. Então, esse é nosso ambiente. A gente viu que Jesus, primeiro de tudo, volta ao princípio. E a gente viu 3 elementos ou 3 indícios desse retorno ao princípio.
Depois a gente falou de superar a dispersão, como é que Jesus superou a dispersão, e nós vimos 3 disposições necessárias que o texto traz para a gente se dispor. Que disposições são necessárias para se superar essa dispersão? E aí a gente viu a concentração, o foco, né? A consolidação, o fortalecimento da estratégia, vendo 3 elementos construtivos: o poder do caráter, o método do discipulado e a consolidação do batismo, ou do viver em Deus, do viver no Espírito, do viver em Cristo, como o apóstolo Paulo usa tantas vezes essa ideia de estar em Cristo. E para terminar, a gente vai ver como é que Jesus proveu a continuidade disso, né? Agora que ele restaurou essa identidade, ele restaurou essa missão, ele restaurou esse legado que deveria ser passado para as próximas gerações, a gente vai ver 3 condições para continuidade, 3 coisas que você precisa observar para que essa continuidade seja mantida, para que você não tenha que ficar novamente restaurando a cada momento. Como é que eu faço para durar mais essa solidez, esse legado ser preservado? Então, o texto do versículo 20 diz: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A primeira condição é ensinar a guardar os propósitos, né? Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Como eu disse já antes, quando falamos sobre o método discipulado, nós não somos chamados a ensinar o que eu quero, o que eu acho, o que é bonito, o que a moral do meu tempo, o que o politicamente correto está dizendo. Não é isso que eu tenho que ensinar para as pessoas. Eu tenho que ensinar para as pessoas os propósitos definidos por Jesus. Aonde tem que chegar? Qual fruto que tem que ser produzido? Qual o resultado que precisa ser obtido? Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Ou seja, aonde é que eu devo chegar? Quais são os propósitos definidos por Jesus? Qual é o resultado definido por Jesus? É isso que deve ser passado de geração em geração. Existe um elemento do discipulador, que é também um discípulo. Veja que é discípulo ensinando discípulo. Então, eu preciso ou posso transmitir aquilo que eu aprendi sobre como é que eu vou guardar, como é que eu vou observar o propósito de Jesus, como é que eu vou manter esse propósito na minha vida. Então eu posso ensinar para vocês, para as pessoas que eu estou discipulando, como é que eu mantenho a santidade no casamento, como é que eu vou manter a minha conduta com relação às crianças, ou seja, a valorização dos menores, como é que eu vou manter a liderança no padrão que Jesus ensina em Marcos 10, 41 a 45, como é que eu faço para chegar a esse resultado? Porque cada pessoa tem um jeito de fazer, cada temperamento, cada pessoa tem um jeito de fazer isso. Então, essa parte é uma parte que eu posso embutir dentro do discipulado. Mas essa parte sólida, essa parte imutável, essa parte coerente, ela é o propósito definido por Jesus, ou seja, aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios, que é a estatura do varão perfeito, quer dizer, qual é o modelo, qual é o padrão que precisa ser atingido. Isso não muda, não importa se você é uma pessoa ultra, extra, mega pós-moderna, ou se você é uma pessoa vivendo lá numa vilazinha do interior, numa pré-modernidade, com baixa tecnologia, os propósitos, o resultado final tem que ser o mesmo, e isso precisa ser preservado. A segunda condição
é a condição de perceber a existência transformadora do Senhor Jesus. Infelizmente, as traduções para o português perderam alguns elementos. Algumas perderam o verbo, que é o verbo ver, vejam, né? Ele é o mesmo verbo que está lá em cima, e viram Jesus. Agora Jesus disse, continuem vendo, né? A segunda coisa é uma complicação entre ver, entre ser e estar, né? É bastante interessante porque a gente conhece isso no inglês. Se eu pedir para vocês traduzirem o verbo to be, você vai dizer ser ou estar, né? A gente usa dois verbos do português para trabalhar a ideia completa de um único verbo no inglês. É a mesma coisa com o grego. Então, a ideia que Jesus disse não é eu estou com vocês em um estar estático. O Senhor Jesus disse eu existo com vocês. E também o Senhor Jesus disse isso no presente, ou seja, é algo definitivo. Não é eu estarei no futuro, dada algumas condições. Não, ele disse eu existo com vocês. A terceira coisa que a tradução do português não conseguiu fazer é a preposição meta. Nós não temos uma tradução perfeita para essa preposição. Tanto que a maioria das palavras que a gente usa, metanoia, metamorfose, metáfora, que usam essa preposição, a gente mantém no grego, porque nós não temos uma palavra que indica que eu estou com vocês, transformando vocês. O Senhor Jesus disse, percebam, vejam que eu existo transformando vocês. Não é? Essa ideia da presença transformadora de Cristo, ela é a condição. E o que é que eu preciso atender aqui? É o perceber, eu preciso perceber Cristo transformando a minha vida em todos os momentos para que esse legado continue, ou seja, é a presença de Cristo, a presença transformadora de Cristo conosco, Cristo existindo comigo em transformação, em mudança, é que vai definir esse legado, é que vai definir a continuidade desse legado. E a terceira condição é a condição de completar o propósito. Aqui também a tradução fica um pouco fraca. Normalmente quando se diz até o fim dos tempos, eu estou com vocês até o fim dos tempos, o fim para nós tem um pouco a ver com destruição, com acabar, com algo que foi finalizado, assim, Jesus vem, os elementos vão se desfazer, a terra vai ser destruída. Não é isso que o texto está dizendo. De novo, aqui aparece a ideia de propósito. Então, o conceito é até que o propósito desse período, que está no singular, no original, esse período que inicia com a ascensão de Jesus e a ida dos discípulos para fazer discípulos em todas as nações, esse período tem um propósito para ser atingido. Então, quando esse propósito for terminar ou estiver completo, quando ele for atingido esse propósito, for completo esse propósito, nesse dia, então, vai mudar essa realidade da existência transformadora de Cristo conosco. Nós o encontraremos, então, de outra forma, em outra dimensão, de um outro modo, mas até lá, não é? Até se cumprir o propósito, nós vamos ter essa presença transformadora de Jesus nos conduzindo no discipulado, na transferência desse legado. Então, essa é a palavra do Senhor que eu queria transmitir para você. A gente pode conversar muito mais, se você quiser me encontrar aí nas redes sociais, a gente pode conversar. josebernardo.job, eu vou ficar muito contente de conversar com vocês sobre uma coisa tão importante como essa. Eu me dei menos ao trabalho de transmitir minha experiência no discipulado e mais ao trabalho de ver como é que Jesus vê essa questão do discipulado, porque eu creio que a palavra de Deus é muito mais poderosa do que a minha experiência pessoal. No entanto, eu posso dizer para você que estou aplicando cada uma dessas
dessas ideias, desses conceitos no discipulado que eu tenho feito. Daqui a pouco, mais à noite, eu tenho mais um discípulo para sentar com ele, trabalhar, e amanhã outro. Então, esse trabalho do discipulado, que é um fundamento da transferência do legado da igreja, da identidade da igreja de geração em geração, é alguma coisa que o Senhor Jesus nos ensinou para ser colocado em prática, não para ser esquecido ou para ser lembrado somente em algum congresso missionário, em alguma conferência missionária. Portanto, Exchange, o legado do Senhor para nós é transferido através do discipulado. Lembrem-se disso e façam por merecer. Deus abençoe vocês.